Hare Krishna, Srila Prabhupada Ki Jai. Meu nome é Chaitanya Lila Das. Então eu estou aqui me apresentando, passar alguma coisa a respeito da consciência de Krishna e da cultura védica, a qual nós estudamos e praticamos. Pode se perguntar, que raio de nome é esse? Chaitanya Lila Das. Civilmente, como qualquer pessoa, eu possuo uma certidão de nascimento. E nessa certidão está registrado o nascimento de José Carlos de Lima, em 13 de setembro de 1967. Ou seja, José Carlos de Lima ele tem um começo, um meio, e agora ele ruma para o fim. E cedo ou tarde ele terá o que nós conhecemos como certidão de óbito. Ou seja, o corpo material, ele não existia no passado, ele existe no presente e não existirá no futuro. Ou seja, em última análise, ele não existe. Ou seja, José Carlos de Lima, no sentido absoluto, ele não existe. Mas se José Carlos de Lima não existe, quem eu sou então? Eis a questão. Eis a pergunta de, não vou dizer $1 milhão, na realidade essa pergunta não tem valor. O valor é imensurável. Por quê? Porque o entendimento da nossa identidade, da nossa real identidade, possibilita que nós resgatemos a nossa condição original, nossa relação com Deus, e assim resgatemos o nosso corpo espiritual com o qual nós nunca mais precisaremos experimentar situações como nascimento, doença, velhice e morte. O nome que me foi dado espiritualmente é Chaitanya Lila Das. Após um período de análise, como aspirante, eu tive a oportunidade, a liberdade de escolher um mestre espiritual e ser assim iniciado por ele. Fizemos o que se chama, foi executado o que nós conhecemos como cerimônia de iniciação ou Diksha. Diksha Nama, a iniciação do nome. Assim como materialmente esse corpo é conhecido como José Carlos de Lima, espiritualmente eu passei a ser conhecido como Chaitanya Lila Dasa, ou servo nos eternos passatempos de Deus. Na realidade, o significado é um pouco mais elaborado, mas eu estou aqui simplificando para não complicar. Para não complicar, porque complicar é fácil. Simplificar é um pouquinho mais difícil, então quero simplificar para não complicar depois, posteriormente, caso tenham dúvidas, as pessoas interessadas podem entrar em contato conosco para obter maiores explicações a respeito do que aqui estamos discutindo de forma mais resumida. Então, qual é o objetivo do nome espiritual? É para que eu passe a me ver como aquilo que eu de fato sou, como um ser espiritual, como uma alma espiritual, agora aprisionada dentro de um corpo material, dentro de um invólucro material. Então o nome espiritual é dado justamente com esse objetivo, para que eu passe a me ver como ser espiritual. Então essa é a finalidade do nome espiritual. A cultura védica, ou o conhecimento védico, ele é muito amplo. Ele abrange todos os aspectos da vida humana. Por quê? Porque todo o conhecimento necessário para que possamos viver bem nesse mundo e nos preparar para a próxima existência, definitiva ou não, já nos foi dado diretamente pela própria Suprema Personalidade de Deus ou seus representantes. Nós, como Vaishnavas, como devotos de Krishna, não nos interessamos muito pelo conhecimento acadêmico mundano. Sabemos que é algo necessário,
temos que saber entender, né? Entender de matemática, um pouco de física, química, engenharia, né? Porque são coisas necessárias para o nosso dia a dia, para a nossa vida. Mas sabemos que o mais importante é a prática do conhecimento espiritual. Segundo os Vedas, conhecimento de verdade significa saber quem somos, quem é Deus e qual é a nossa relação com Deus. Isso é conhecimento de verdade. Por quê? Porque isso pode criar um contexto dentro do qual nós podemos obter a liberdade definitiva da existência material. Enquanto que os demais conhecimentos, sejam eles quais sejam, química, física, medicina, matemática, eles se referem apenas a esse contexto material temporário transitório. Eles não podem nos libertar dessa existência material temporária e descrita como miserável. Não apenas descrita como miserável, mas de fato é miserável. Não que nós sejamos negativistas, né, ou fatalistas, mas todos nós vemos pessoas morrendo à nossa volta, ou já vimos, ou veremos, né? As misérias permeiam a existência material. Então, por isso esse mundo material é descrito pelos Vedas como sendo Mrityu Loka, ou Martya Loka, que significa o mundo da morte. Aqui nós estamos sujeitos a 4 espécies de misérias: nascimento, doença, velhice e morte. Então minha pergunta é: você quer morrer? Não, você não quer morrer. Ninguém quer morrer. Mas, para não morrer, o que eu preciso fazer? Essa é a pergunta que não tem preço. Não vou dizer que é a pergunta do milhão, porque essa pergunta, na realidade, não tem preço. Com certeza, é de um valor inestimável. Se você não quer morrer, a resposta é simples. É só não nascer. Porque se você não nasce, você não vai ter que morrer. Enquanto você estiver nascendo, preso no que nós chamamos e conhecemos como ciclo de samsara, né, será obrigado a encarar nascimento, doença, velhice e morte. Samsara significa isso. Sam, tudo. Sara, outra vez. Samsara, tudo de novo. Tudo de novo. Nascimento, doença, velhice e morte. Nascimento, doença, velhice e morte. Então, recuperando a nossa existência espiritual, como os Vedas escrevem, de ver a Swaruparoi, Krishna Nityadasa, nós podemos, através do conhecimento védico, reaver a nossa identidade espiritual e reavendo desse modo também um corpo espiritual com o qual nunca mais precisaremos nos sujeitar. A Janma Mrityu Jara Vyadhi Dukkha Dosha no Darshanam. Ou seja, Darshanam, a esse contato com essas misérias de nascimento, doença, velhice e morte. Uma pergunta muito comum que costumam fazer é com relação ao destino. Se o destino ele existe ou não existe? A resposta a essa pergunta, ela pode parecer um pouco ambígua, mas é totalmente verdade. Por quê? Porque o destino ele tanto existe como ele não existe. A maior parte das pessoas já ouviu falar a palavra karma, mas não entende realmente o conceito karma, né? A abrangência do termo em si. Quando falamos em karma, falamos não em um dogma religioso, em uma crença, né? Algo que os budistas acreditam, algo que os Hare Krishnas acreditam. Quando falamos em karma, falamos em pura e simples lei da natureza material. Ciência, ação e reação. Não se trata de um dogma religioso. Toda ação que nós executamos tem por via de regra uma reação em sentido contrário de igual intensidade. Então karma significa isso. Tudo aquilo que nós
plantamos, tudo aquilo que nós executamos, que nós fazemos, gera uma reação que nós colheremos a curto, a médio ou a longo prazo. Quem planta batata vai colher batata, quem planta cenoura vai colher cenoura. Essa é a lógica do karma. Então, se você faz o bem, você colherá o bem. Se você faz o mal, você colherá o mal também. Então, nesse sentido, podemos dizer que o destino ele existe, porque a partir do momento que você executa uma ação, a reação inerente àquela ação está destinada a voltar para você. Por um outro lado, não existe. Não existe por quê? Não existe porque quem determina o que será feito, o que será plantado para posteriormente ser colhido, sou eu. Eu determino o que plantarei. O problema está em que, desconhecendo as leis da natureza material, a maior parte das pessoas agem inconsciente e inconsequentemente. E assim muitas vezes reclamam. Ah, eu queria batata, mas eu tenho cenoura. Sim, mas você plantou cenoura, criatura. Por que você não leu o rótulo antes de plantar? Ah, mas tinha que ler o rótulo. Ou, eu não sei ler. Bom, aí fica difícil. Fica difícil. Eu tenho que saber as consequências dos meus atos para saber as consequências, né? Para saber o que eu vou arcar, com o que eu teria que arcar posteriormente. Então, nesse sentido, podemos dizer que o karma ele tanto existe como não existe. Ele existe porque as ações por nós executadas trazem reações, as quais nós colheremos a curto, a médio ou a longo prazo. Porém, o destino ele não existe, porque quem determina o que será feito somos nós. Se eu possuo um veículo, não é uma opção minha ter uma habilitação ou não. É minha obrigação. Por quê? Porque esse veículo traz consigo responsabilidades. Ele pode ser útil para mim e para quem está à minha volta, como pode ser um instrumento de temor, que pode trazer perigo para mim e para as pessoas que estão à minha volta. Do mesmo modo, esse corpo é uma máquina que pode ser útil ou prejudicial para mim e para as pessoas que estão à minha volta. E cabe também lembrar que, do ponto de vista dos Vedas, todas as ações executadas, todo o karma, independente de ser bom ou mal, em última análise, ele é mal. Por quê? Porque o karma nos ata, e nos atando a reação, somos obrigados a permanecer presos a esse mundo material para resgatar aquilo de mal e aquilo de bom que nós plantamos. Ou seja, em última análise, o karma ele é ruim, independente de ser bom ou ser ruim, em sua natureza, em sua qualidade, a consequência dele é ruim, porque mesmo sendo um karma assim chamado bom, ele nos prende a esse mundo para que tenhamos que resgatar aquela consequência boa assim acumulada. Mas a discussão sobre o karma vai um pouco mais além, porque ainda podemos falar sobre karma, akarma e vikarma, que são temas para o próximo vídeo. Ok? Hare Krishna, Haribol, Srila Prabhupada Ki Jai.